Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio e TV. É muito bom estarmos juntos. Sejam muito bem-vindos. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Hoje, um encontro especial, quando vamos estar falando, conversando um pouco sobre a reforma protestante. Sim, hoje comemoramos 507 anos da reforma. Forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Um hino que Lutero compôs quando estava refugiado, escondido no castelo. Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá. Esse é o hino característico da reforma protestante. Sobre isso vamos conversar um pouco aqui, fazendo uma pausa na história de Abraão. Muito bem,
nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como acontece sempre às quintas-feiras, estamos aqui com mais um programa Boas Novas na Web. É a Igreja Batista Boas Novas, no ano de 2024, sob o tema Construir juntos, expandir o reino de Deus, lançando as nossas redes até aos confins da terra. Convidamos você a estar conosco em um de nossos encontros, ao domingo, a partir das 9 horas da manhã. Temos o encontro do Grupo de Crescimento Cristão. A seguir, temos o culto de celebração ao Senhor. Neste mesmo horário, temos um espaço especial e uma programação muito especial para as crianças. Você é o nosso convidado a estar conosco em um dos nossos encontros, nossos cultos. À noite, às 19 horas, nós nos encontramos para a celebração ao Senhor e a anunciação da Boas Novas de Esperança. A Igreja Batista Boas Novas tem o seu templo na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Será uma alegria receber você aqui em nosso templo para juntos cultuarmos ao Senhor. Vamos orar, pedir que o vento do Espírito Santo do Senhor possa estar soprando nossas vidas aí onde você está e em toda a nossa nação. Que o vento do Espírito Santo sopra neste lugar, sopre aí onde você está, na nossa nação, e encha os nossos corações. Vento do Espírito Santo. Vamos falar com Deus? Aí você pode nos acompanhar, está unido a nós nesse tempo de culto de oração. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, que o Teu Espírito Santo sopre aqui neste lugar, pelas redes da internet, e alcance os corações, para a glória do Senhor, levando paz, esperança e fé, levando cura, libertação e salvação. Que o vento do Teu Espírito sopre nos 4 cantos da nossa nação e abençoe a nossa gente, as famílias, de forma especial as crianças, nesse mês que hoje se encerra, o mês da criança. Que toda a bondade, a bênção dos céus estejam sobre a vida das crianças. Que nenhuma outra influência espiritual, a não ser que vem da parte do Deus Santo e do Deus Altíssimo, toque na vida das crianças, mas que as nossas crianças recebam a paz do Senhor. Nossas crianças sejam abençoadas para a glória de Jesus. Que, ó Deus, o vento do Teu Espírito sopre no lar onde tem criança, na vida de cada pequenino, no nome santo de Jesus. Sopre na vida da nação, na vida da Tua igreja. Ó Deus, que haja paz em nossa terra, que somente, ó Deus, os valores e princípios eternos das Sagradas Escrituras reine nos lares e nos corações. Vem nos visitar,
vem falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Estamos encerrando o mês de outubro, chamado mês da criança. Hoje, dia 31, é um tempo em que muitas nações do mundo celebram Halloween, que não tem nenhuma compatibilidade com as Sagradas Escrituras. Nem é uma brincadeira. Não. Halloween tem um cunho espiritual. Domingo pela manhã, na igreja, vamos ministrar sobre este assunto. Você é o nosso convidado. No primeiro momento, no grupo de crescimento cristão, vamos estar compartilhando sobre a reforma protestante. Hoje vou só fazer uma síntese aqui e domingo, no grupo de crescimento cristão, vamos ter um tempo para meditar sobre a reforma protestante e depois no culto com a ceia do Senhor vamos falar sobre esse assunto que hoje muitas nações do mundo celebram, mas nossas crianças estão protegidas em nome de Jesus e para a glória dele. Muito bem, queremos conversar um pouco sobre a reforma protestante, lembrar um pouco e também celebrar essa data, né? Você que é um cristão evangélico deve estar bem informado sobre este assunto, porque ali, quando houve a reforma protestante, a igreja deu uma guinada para sair do caminho que vinha e assim buscar um caminho mais próximo das Sagradas Escrituras. A Reforma Protestante é o nome dado a um grande movimento religioso no século XVI. O que fez a Reforma Protestante? Ela dividiu a igreja cristã em duas partes. A igreja cristã, ela tinha o nome da igreja católica. Católico quer dizer universal. Então, passou-se a conhecer o protestantismo e o romanismo. É o que está prevalecendo até hoje. Você pergunta assim, mas pastor, por que dividiu? Né? Até aquela data havia apenas uma igreja, mas o tempo foi passando, inovações, muito cuidado com as inovações que afastam o povo das Sagradas Escrituras, práticas inventadas por homem, erros sérios, né, com os quais um homem chamado Martim Lutero não concordava. Mas por que Martim Lutero não concordava? Simples, por causa da Bíblia. Ele era um teólogo, um estudante, um mestre da Bíblia, ensinava a Bíblia. E ele lendo a Bíblia, embora tendo criado no ambiente daquela igreja, então, aquela igreja cristã, cuja denominação era Igreja Católica, ele entendeu que muitas coisas ali não estavam condizentes com a palavra de Deus, né? E ele então começou esse movimento pacífico, dentro do próprio arraial da igreja, para que pudesse aprofundar um pouco mais nas Sagradas Escrituras. E ele então identificou, e é o que está em voga até hoje, um pouquinho rouco por aqui, ele identificou algumas questões. Eu vou mencionar rapidamente aqui: hierarquia dentro da igreja, idolatria, adoração a imagens, salvação pelas obras, confissão auricular, sabe aquela confissão ali, não é? Ao sacerdote, as penitências, né? O celibato clerical e muitos outros desvios. Então, Martim Lutero se deparou com
aquela situação, né? E viu também que a Bíblia Sagrada ela era escondida do povo. O povo não tinha acesso à Bíblia que nós temos hoje. Então, o fator desencadeante da reforma, vamos dizer assim, a gota d'água, foi a venda de indulgências. Vou dar aqui uma palavra bem coloquial, a venda de bênçãos, remissão de penas temporais, né? E estabeleceu-se as indulgências, onde o romanismo ensinava que a igreja possuía um tesouro imenso de méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos santos e das obras dos fiéis. E o Papa tinha o poder, então, de transferir esses méritos, né, de uma pessoa para outra. E isto em troca de dinheiro. Sim. Mas por que dinheiro? O objetivo do dinheiro era a arrecadação de fundo para a construção da célebre Basílica de São Pedro, em Roma. Aí começou a vender a bênção. Isto ocorreu no primeiro papado de Leão X, né? Tinha um líder que era o frade dominicano Tetzel. Então, um grande espírito de inconformação, inconformismo, começou a invadir o coração de alguns homens. Não foi só de Lutero, não. Lutero foi o líder, foi o homem que esteve à frente, mas teve outros, teve homens que estavam ali do lado dele, né? Que essas pessoas, quando você estuda a história da igreja, são chamados de precursores da reforma. A reforma não foi obra de Deus, não usou uma pessoa, foi várias pessoas. Então, essas pessoas foram perseguidas pela igreja. Essa é a verdade. Depois você pode ler a história. E muitos foram até mortos. Nós podemos citar como exemplo Wycliffe, né? Os Lollardos da Inglaterra, John Hus, que foi morto em Constança, os Husistas na Boemia, Arnaldo de Brescia, Savonarola e os Valdenses na Itália, os albigeneses, para cujo o extermínio foi criado o Tribunal da Inquisição no século XIII. E esse tribunal foi ressuscitado no século XIV. Para quê? Para combater aquele movimento da reforma. Então Deus levantou um grupo de pessoas que já estavam ali, mas um líder, Martim Lutero. E Martim Lutero, ele de forma assim irreversível, ele proclamou a reforma. Quem era Lutero? É bom saber, ele era um monge agostiniano, ele era um seguidor da doutrina de Santo Agostinho, um dos pais da igreja, teólogo, né? Ele era um professor da Universidade Wittenberg, professor renomado, grande reputação, professor de filosofia, de teologia, um homem talentoso, de energia, de caráter, e muito sensível às coisas de Deus, e com uma tremenda consciência religiosa, tinha um grande fervor religioso. E o que aconteceu? Lendo a Bíblia, vejam, um professor de Bíblia, que lidava com a Bíblia, lendo a Bíblia Sagrada, ele encontrou a paz que ele não tinha para a sua consciência. Diz a história que ele tinha uma consciência atribulada, né? Vendo que a palavra de Deus ensina a justificação pela fé e dando ênfase à graça de Deus. E via ali aquela venda de indulgências e a salvação pelas obras. O que ele fez? No dia 31 de outubro de 1517, ele escreveu 29 proposições, chamadas 29 teses.
e afixou a porta da catedral. Não foi um ato de protesto, que era comum quando os pensadores da época queriam discutir um assunto, eles anunciavam, botavam ali na porta, e as pessoas vinham para aquele lugar e discutiam aquele assunto. E assim fez Lutero, né? Aquele momento foi o momento, segundo alguns, do início da Reforma. Lutero, de certa forma, estava contrariado com tudo isso, com o chamado comércio, né, das indulgências, afixou ali as 95 teses à porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. E ali ele estava protestando contra o ensino herético da Igreja Católica daquela época. E o que continha esse ensino? 5 grandes colunas, bases dessa tese de Lutero, desse novo pensamento dele, as chamadas 5 solas da Reforma Protestante. São proposições teológicas, bíblicas, que sintetizava o principal pensamento daqueles reformadores que estavam descontentes como a igreja vinha caminhando. E as 5 solas, né, os principais pontos da teologia da reforma contra o ensino que a igreja católica fazia. E todos eles foram anunciados em frase em latim, né? Sola significa somente. Então, os 5 somentes, né, significa somente em português, são eles. Primeiro, sola scriptura, somente as escrituras. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. Soli Deo Glória, somente a glória de Deus. Eu vou repetir agora só no português para você memorizar. Primeiro, somente as Escrituras. Em outras palavras, somente a Bíblia. Segundo, somente a fé. Terceiro, somente a graça. Salvação é pela graça. Quarto, somente Cristo. E quinto, somente a glória de Deus. Então foram as 5 grandes bases desse pensamento inconformado da forma como a igreja vinha caminhando. O que aconteceu? O Estado e a igreja se uniram e tudo fizeram para abafar aquele movimento. Então, Martim Lutero passou a correr risco, correr ameaça. Quando então ele foi escondido num castelo. É o hino que nós tocamos no começo aqui, Castelo forte é o nosso Deus. Lá escondido, abrigado no castelo, ele compôs esse hino. E um amigo, Frederico Saxe, era um príncipe, mandou esconder Lutero em Wartburg, e ali ele permaneceu durante 1 ano. Diz uma narrativa que ele foi praticamente sequestrado por esse amigo, um sequestro abençoado, porque ele corria sério risco. E é bom então saber quem é esse príncipe, esse homem que também foi usado por Deus e protegeu Lutero. Ele se inclinou fortemente para o luteranismo, sobre o que Lutero ensinava, né? Ele garantiu a segurança, né, do seu súdito, que era Lutero, reformador protestante, né? E quando Lutero foi julgado por heresia e excomungado pelo Papa esse Frederico então tomou, né, a comunhão conforme descrito no luterismo, né? E tornou-se um seguidor da doutrina que Lutero pregava. Foi um apoio, então, fundamental de Frederico e também outros
príncipes da ocasião, da época, se juntaram a ele para que Lutero não fosse condenado e queimado na fogueira. Então Lutero ficou 1 ano escondido ali num castelo. O que ele ficou? Nesse curto espaço de tempo, ele escreveu diversas obras, ele traduziu a Bíblia toda para o alemão. Então a Bíblia foi chegando ao povo. Olha que bênção, porque até então a Bíblia era escondida do povo, né? Martim Lutero, é bom que se diga isso, ele não esperava que se formasse uma nova igreja, não, nem nova. Ele queria que a igreja que ele pertencia, a igreja onde ele trabalhava, a igreja onde ele ensinava a palavra de Deus, se aproximasse das Sagradas Escrituras e deixasse aquelas práticas que eram frontalmente contrárias às doutrinas e princípios fundamentais da palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento. Então, ele pretendia uma reforma dentro da igreja romana. Porém, a igreja preferiu separar-se. Então, de um lado, a igreja evangélica, os protestantes, que somos chamados, e do outro lado, a igreja romana, a igreja católica apostólica romana, né? Então, a reforma protestante, aquele movimento novo, quando o povo começou a ter acesso à palavra de Deus e aquele entendimento da palavra começou a se espalhar, a reforma como que se espalhou por toda parte, se eclodiu, né? Então, nos estados germânicos, Suíça, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Inglaterra, Polônia, Boêmia, Áustria, Espanha, Portugal e França. Olha o poder de expansão da palavra de Deus. E até hoje, a reforma protestante produz os seus benéficos efeitos, né? Dentre os benéficos efeitos da reforma, nós já vimos aqui, né, a supremacia da palavra de Deus, a Bíblia, toda a Bíblia, nada senão a Bíblia, é a palavra de Deus, e o cristão verdadeiro deve estar pego ao que está na Bíblia. A absoluta também importância e supremacia da graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E a fé não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é? Então, como é que a igreja pode oferecer a salvação através de outros meios, né? Então, a justificação é pela fé. E Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E toda glória, toda honra é para o nosso Deus. Essa é uma síntese breve. Domingo, no grupo de crescimento cristão, vamos ter a oportunidade de falar e de comentar sobre este assunto, mas com mais tempo. Mas queríamos, nesse encontro com você, nesse programa, estarmos juntos celebrando a reforma protestante. E como já dissemos, né, esse hino Castelo Forte, ele retrata a angústia que vivia Lutero. Não porque ele fazia coisa errada, mas simplesmente porque queria chamar a igreja para se aprofundar na palavra. Vamos ouvir um pouquinho? Você tem aí, quem está no grupo, esse hino. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz.
Ele dizia: estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Amém. Que Deus a luta vencerá, sabemos. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza. E nada nos assustará, com Cristo por defesa. Nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida desses homens que o Senhor levantou para esse movimento na história. Deus está caminhando pela história. Deus está conduzindo a história. Deus está interferindo na história para que o seu plano para esse mundo cumpra-se até o fim, até a volta de Jesus. E a Reforma Protestante foi um desses movimentos. Tem outros movimentos maravilhosos de avivamento na história, no tempo pós-bíblico, que vale a pena nós tomarmos conhecimento. E hoje estamos celebrando com gratidão a Reforma Protestante. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus. Amado, poderoso Deus, louvado seja o teu nome. Porque não estamos à deriva neste mundo, o Senhor conduz a tua igreja, o teu povo, os discípulos de Jesus, aqueles que professam a fé na palavra e só a palavra, a fé em Jesus Cristo e só em Jesus Cristo, a glória em Deus e só para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, a salvação pela graça, não pelas obras. Ó Deus, que o Senhor levante essa geração como a geração da última reforma, que vai estar, ó Deus, fazendo a igreja avançar, amadurecer, está pronta para a volta de Jesus. Louvado seja o Senhor pela vida desses homens maravilhosos que deram a sua vida para que a igreja, o povo de Deus, tivesse acesso à Bíblia, ao texto sagrado, e também pudesse, ó Deus, conhecer a tua palavra, as verdades nela contida. Louvado seja o Senhor, que possamos ser a geração da palavra, a geração da Bíblia, a geração que se guia, se dirige, caminha com base na sua palavra. Que ela continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom. Domingo você vai ter oportunidade na igreja, no grupo de crescimento cristão, ter contato com este assunto com mais calma, com mais devagar, e sugiro que você também pesquise, acompanhe, se aprofunde, porque você é um protestante do bem, não para o mal, não para fazer guerra, para levar a paz, mas protestante quanto o afastamento das Sagradas Escrituras, a santa e a bendita Palavra de Deus. Foi muito bom estarmos juntos até aqui, esse tempinho que passamos, e até o nosso próximo encontro, que será no domingo.
Um abraço duplo meu e da Lígia para você. Fiquem todos na santa e bendita paz do Senhor. Vamos continuar orando pelas crianças hoje ainda. Amanhã é o dia do acampa dentro. As crianças vão estar concentradas ali na igreja. Você é responsável em cobrir as crianças, não só as nossas, de todo o Brasil, com as suas orações. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não se esqueça de fazer isso, faça isso. Vai valer a pena cobrir os nossos pequeninos. Pedir a bênção do Senhor sobre a equipe que estará ali cuidando das crianças, sobre tudo o que irá acontecer ali. Desafio você, voluntário, a estar ali também para participar. Amém, queridos? Fiquem todos na santa paz.